Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos aqui mais uma vez e nesta feita para encerrar o nosso trimestre com uma lição maravilhosa que estudamos as nossas 12 lições até agora, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Nesta feita estaremos estudando a nossa lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja. Fique conosco e você vai ver uma aula maravilhosa ministrada aqui para que nós despertemos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, iniciamos o nosso trimestre com duas lições que tiveram a palavra-chave despertamento. Na lição de número 1, vimos que Daniel, ele orou por um despertamento espiritual. E na lição de número 2, nós compreendemos que nós buscamos a Deus, nós oramos e jejuamos e meditamos na sua palavra. Mas, antes que um despertamento ele nasce na terra, primeiro, a sua fonte principal começa em Deus. A origem de um despertamento espiritual, ela começa em Deus. Nesta última lição desse trimestre, o nosso comentarista, ele se distancia do contexto de Esdras e Neemias e nos aponta a maior razão de evitarmos o sono espiritual. Vivemos em constante vigilância e isso é um despertamento para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, falando isso, temos o nosso tópico de número 1, onde diz, à meia-noite, o dia que já passou. Vamos aqui apontar o sentido da expressão à meia-noite, lá de Mateus capítulo 25, que é a nossa leitura bíblica em classe, falando sobre a parábola das 10 virgens, iremos assim tratar esse termo da meia-noite, a meia-noite que é o dia que já passou. Primeiro temos o seguinte, nenhuma história ela poderia ser mais impressionante para exemplificar a necessidade de estarmos despertos e preparados para a vinda de Cristo. Jesus utiliza-se da figura de um casamento para mostrar a necessidade do despertamento para a sua vinda. O novo manual de usos e costumes dos tempos bíblicos nos diz o seguinte acerca de Mateus 25. Ele fala que aquilo seria uma procissão, que o noivo saía da sua casa para ir até a casa da noite. Essa procissão, ela acontecia no fim do dia, onde o noivo saía da sua casa para buscar a noiva na casa dos pais dela. E de lá, eles seguiam para a casa do noivo e os convidados iam iluminando o caminho com as suas lamparinas. Mas temos aqui a informação que o tempo passava. No texto de Mateus 25, nessa procissão, o tempo passava e o noivo, ele não chegou. E somente à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí o texto diz, que ele diz assim, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Veja que essa meia-noite, esse clamor da meia-noite, é o anúncio do despertamento, mostrando que o noivo, ele está prestes a chegar. O noivo está vindo e nós teremos que sair ao seu encontro. Agora nós vemos o seguinte, as virgens, elas teriam que sair ao encontro do noivo. E o texto nos informa que quando houve esse clamor, a primeira coisa que aquelas virgens fazem é preparar as suas lâmpadas. Observe que o texto diz que cada uma preparou as suas lâmpadas, as 10, e a palavra preparar aqui é a palavra grega cosmel, dessa palavra deriva o termo cosmético, que dá a ideia de enfeitar, arranjar, preparar. Isso indica que quando ela estava com a sua lâmpada e elas acabaram dormindo, o pavio da sua lâmpada já estava meio que queimado. Isso indica que elas cortavam a parte queimada do pavio das suas lâmpadas, para que quando o noivo aparecesse as suas lâmpadas, elas estivessem queimando, elas estivessem acendendo. E esse cosmético aqui era um enfeitar da lâmpada, era o preparar da lâmpada. Porém, 5 delas
perceberam que na chegada do noivo, suas lâmpadas apagavam-se. Observe que elas dizem, as nossas lâmpadas se apagam. Isso aqui no grego quer dizer, o tempo do verbo grego aqui para se apagam, quer dizer que quando elas acendiam a sua lâmpada, elas apagavam novamente. Todas as vezes que ela tentava acender a sua lâmpada, ela apagava. Quando vem um anúncio do noivo, essas moças até prepararam, até cortaram, até tinham um pavio ali para acender. Porém, quando elas acendiam, pela falta de azeite dentro da lamparina, elas apagavam novamente. Isso nos dá uma visão extraordinária acerca da vinda de Cristo. Esse aspecto nos mostra como a ficha de muita gente só vai cair na vinda do noivo. Eles estão ainda hoje acendendo as suas lâmpadas e apagando, acendendo as suas lâmpadas e apagando. É tempo de nos prepararmos, porque o dia está passando. João disse que esse dia está prestes a terminar. E ele disse, filhinhos, já é a última hora. Pois bem, apressadamente, as 5 virgens, quando viram que as suas lâmpadas, estavam se apagando, que estava se apagando, saíram para comprar azeite. E aqui há uma ideia muito linda acerca do texto, porque no clamor da meia-noite, quando houve esse clamor e elas saíram, isso aponta para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, falando da apostasia que surgiria nos últimos tempos. Ali, antes da vinda, antes da retirada da igreja, faz-se necessário que haja uma apostasia. E se meus irmãos, que já não estamos vivendo esse período de apostasia. Interessante que quando elas voltaram, a única resposta que o noivo deu para elas foi, eu não vos conheço. Aqui temos uma lição maravilhosa, que o arrebatamento da igreja não será para quem é simplesmente amigo da noiva, mas é para aqueles que são conhecidos do noivo. O noivo conhece o seu íntimo. O noivo sabe quem é você. A ideia da vinda, o clamor da meia-noite, é deixar você pronto para que você se torne conhecido do noivo. A palavra é, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Até estavam com as cinco virgens, até eram amigas da noiva, mas não conheciam o noivo e não eram conhecidas por ele nesse termo de intimidade. Estejamos despertos, pois o alerta da parábola ela é o seguinte, é vigiar, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse termo aqui, a palavra grega vigiar, ela significa permanecer acordado devido à necessidade de permanecer vigiando. É literalmente um vigia, como se estivesse à espreita de um ladrão. Se você soubesse que um ladrão, ele viria roubar um estabelecimento seu, com certeza você estaria vigilante. E é esse termo que Jesus utiliza aqui, permanecer acordado, devido à necessidade de permanecer vigiando, como se estivesse à espreita de um ladrão. A vinda de Cristo será em um momento em que ninguém espera. Então, estejamos despertos e estejamos vigilantes na presença de Deus. Assim encerramos o nosso primeiro tópico e iniciaremos o nosso segundo tópico, após essa abordagem aqui, uma rápida abordagem sobre Mateus 25 e as 10 virgens. Vamos ver agora de uma maneira mais detalhada como o comentarista tem a ideia de apresentar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Fique conosco e aprenderemos mais e mais da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos e irmãs, chegamos ao nosso tópico de número 2. À meia-noite, o início de um novo dia. Subtópico de número 1, o amanhã começará. Subtópico de número 2, a noite vem. Isaías é o texto que o nosso comentarista sugere. Isaías capítulo 21, versículo 11 e 12. Ele usa um texto muito interessante, onde diz, guarda o que houve de noite. E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Essa manhã
segundo o nosso comentarista, aponta para o novo dia que vai raiar para a igreja. Porém, essa noite aponta para um tempo de escuridão, para quem não faz parte da mesma. Antes de Jesus ascender aos céus, os discípulos fizeram uma interrogação interessante sobre a restauração do reino a Israel. E Cristo ele dá uma resposta muito linda, que o termo grego ele vai mostrar para a gente a riqueza dessa resposta. Ele diz o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 7, quando eles perguntam acerca da restauração do reino a Israel, olha o que Cristo fala. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A palavra grega aqui para tempos é a palavra cronos no grego. Já a palavra estações aqui é kairos. Veja que os dois tempos gregos estão envolvidos aqui. Tanto o tempos cronos como estações kairos. Primeiro, cronos aponta para uma duração de tempo. A duração de um espaço de tempo, ou seja, uma cronologia, um tempo contado. Neste texto é a contagem de tempo até a vinda de Cristo. E a palavra kairos aqui significa um período fixo ou definido de tempo. Não significa uma contagem como a palavra cronos. O tempo nesse texto aponta para o momento exato que o Pai estabeleceu para a vinda de Cristo. A palavra aqui, no subtópico ainda de número 1, o amanhã começará, né? O momento da vinda de Cristo é um novo período para a igreja. É amanhã que Isaías fala no seu texto lá. Isso será quando Cristo arrebatar a igreja. Nascerá um novo dia. Será o kairos. Será o período definido, um período estabelecido por Deus. Observe que na primeira vinda de Cristo aconteceu no tempo cronos, né? No tempo cronológico, um tempo contado. Vejamos o texto bíblico. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, a plenitude do cronos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei. Veja que nessa primeira vinda, Jesus, ele veio no cronos, ele veio no tempo estabelecido por Deus. É por isso que os profetas, eles duraram até João. A contagem do tempo, do ofício profético, durou até agora. Porém, agora iniciaria a cronologia de cumprimento dessas profecias que eles profetizaram da dispensação da graça. Uma cronologia que seria contada até a segunda vinda, onde será o amanhã e também a noite. Essa segunda vinda inicia no arrebatamento da igreja e termina na segunda etapa dessa vinda, 7 anos depois. Assim como a primeira vinda durou um período de tempo do nascimento de Cristo até a sua ascensão, a segunda vinda, ela também durará um período de tempo. É por isso que nós acreditamos que não são 3 vindas ou mais 2 vindas, não. É uma única vinda, porém em 2 etapas. Assim como a primeira vinda de Cristo, que veio no tempo Cronos, ele foi do tempo do seu nascimento até a sua morte. A segunda vinda também, ela vai durar um período de tempo, que é do arrebatamento da igreja até quando Cristo voltar em Apocalipse, capítulo 19. O amanhã é o arrebatamento secreto da igreja. É o termo grego ali para arrebatados, quando Paulo utiliza, é o harpazo no grego. Essa palavra, ela deriva-se da palavra arpão, literalmente aquele arpão de pesca, onde o peixe era tirado da água com rapidez e brutalidade. Os pescadores, quando iam fazer as suas pescas com o arpão, ele atirava nele sem dar chance ao peixe revidar. E quando ele acertava o peixe, ele puxava ele com rapidez e brutalidade aquele peixe. Daí vem o termo rapidamente e com força, que é o harpazo. Neste momento, a igreja, ela vai ter uma mudança de tempo na sua vida. Por exemplo, hoje nós vivemos o tempo Cronos,
né? O tempo contado, cronológico. A contagem do nosso tempo é diferente da contagem do tempo de Deus. O apóstolo Pedro, ele disse que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Veja que a contagem do tempo não é igual à nossa. E aqui, a igreja, quando for arrebatada, ela sairá do Cronos e ela entrará no Kairos de Deus, no tempo de Deus. Enquanto que os que ficarem na terra, eles continuarão enfrentando esse período de 7 anos aqui no templo Cronos. A igreja sendo arrebatada, ela vai comparecer ao tribunal de Cristo. E ali já vai ser contado o Kairos. Aqui nós temos o texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 10, onde nos diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Requer que analisemos alguns fatores desse texto. Primeiro, nesse tribunal, veja, todos já estão salvos e ninguém será condenado. O tribunal de Cristo, ele nos isenta do tribunal do grande trono branco. Nós passamos pelo tribunal de Cristo e assim estamos isentos, jamais passaremos pelo tribunal do grande trono branco. E o que será julgado aqui será as obras que os cristãos assim realizaram para receber galardão. Todos os crentes salvos em Cristo, de todas as épocas, estarão presentes para assim serem julgados as suas obras. E terceiro, aqui a contagem do tempo, como eu já falei, é Kairos. Não é o tempo cronos, não é um tempo cronológico, até porque um período de 7 anos ele não seria suficiente para que fossem julgadas todas as obras que os cristãos realizaram e de todos os cristãos de todos os tempos. Então, o tempo será contado aqui Kairos, enquanto que na terra estará passando um período de 7 anos. Os 7 anos cronos, os cronológicos, a cronologia será contada na terra, mas no céu a igreja já viverá eternamente com Cristo. É por isso que o texto de Tessalonicenses diz: e estaremos para sempre com o Senhor. Essa será amanhã que Isaías ele aponta nesse texto aqui no subtópico de número 1. Amanhã começará. É o raiar de um novo dia para a igreja arrebatada em Cristo Jesus. Brevemente, o Senhor arrebatará a sua igreja. No subtópico de número 2, nós temos que, enquanto que para a igreja vai começar amanhã, no subtópico 2, aqui também vai começar à noite, para aqueles que ficarem na terra. A igreja aqui estará nos céus, vivendo no Kairos, no tempo de Deus, enquanto que as pessoas que não subirem ficarão na terra, passando os 7 anos da grande tribulação ou da tribulação. Essa noite é o começo da ira futura que Paulo falou. E um dos textos escrito aos Tessalonicenses, no capítulo número 1 e versículo número 10, olha o que aqui Paulo nos informa. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Se alguém perguntar para você o que é o arrebatamento, você pode responder com esse versículo, sem sombra de dúvida. O arrebatamento da igreja é o livramento da ira futura. A igreja não passará pela tribulação. É um termo que os estudantes da Bíblia eles chamam de pré-tribulacionista, né? Ou seja, o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Nesse período se revelará o anticristo. Quando a igreja ser tirada, e temos um texto bíblico mostrando essa ideia. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 2, versículos 7 e 8, está escrito: porque o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, o anônimos, o sem lei, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor
da sua vinda. Veja, quando a igreja for tirada, a igreja que resiste com o Espírito Santo na sua vida, a igreja resiste à manifestação do anticristo, que ainda opera o mistério da injustiça. Veja que ele opera agora em mistério, mas quando a igreja for tirada, esse iníquo, esse sem lei, esse que não obedece leis humanas, ele vai se levantar assim para reinar na terra com o seu governo iníquo, o seu governo perverso e o seu mau governo aqui. Mas Cristo, quando voltar, ele desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É um grande alerta para estarmos despertos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que não participamos dessa noite aqui, que o comentarista fala na sua lição, né, desse período de trevas, que Deus nos ajude, meus irmãos, a permanecer fiéis. Como disse o apóstolo São Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 23, ele disse: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então, que nós possamos nos conservar para a vinda do nosso Senhor Jesus, crendo que o arrebatamento chegará. Para nós, será uma manhã de alegria, será o raiar do sol da justiça, mas para quem ficar aqui, será a noite de trevas. Será um momento difícil aqui e será a ascensão do anticristo nessa terra. Fique conosco e assim vamos para o nosso tópico de número 3, aprendermos mais e mais acerca da palavra de Deus. Pois bem, chegamos ao nosso tópico de número 3, meia-noite, a hora de trevas. Temos esse tópico em 3 subtópicos. A natureza sente as trevas. Os homens sentem as trevas. As nações estão em trevas. Vamos para o nosso subtópico do número 1. A natureza sente as trevas. Assim como o meio-dia é o período mais claro do dia, a meia-noite é o período mais denso, é o período mais escuro da noite. É o momento das densas trevas. E nesse escuro temos que estar atento à palavra dos profetas, que é a luz que nos guia. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1 e versículo 19, ele disse: "E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos", veja, em estar despertos, "como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração." Então temos que estar atentos a estas palavras, né, que o apóstolo Pedro, ele disse que é como uma luz que alumia em lugar escuro. A natureza que sente as trevas. Sabemos que o pecado não afetou somente a humanidade, mas toda a criação ela foi afetada. Temos uma informação no livro do Gênesis, capítulo número 3 e o versículo 17, onde Deus dá a sentença dizendo: "Maldita é a terra por causa de ti." Desde essa maldição, a criação ela geme com dores de partos, onde Paulo ele informou aos Romanos capítulo 8 e versículo 22. Porém, a criação sofrerá mais ainda ao chegar o período da noite, que é esse tópico que nós estaremos assim abordando, que a natureza sente as trevas. Vejamos o texto bíblico que nos diz o seguinte: "E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu." Veja Lucas, capítulo número 21, versículo 11 e versículo 25. E ele diz também assim: "E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." Observe como a criação sofrerá. Primeiro ele diz o seguinte: grandes terremotos, grandes sinais no céu, sinais no sol, na lua, na terra e no mar. Tudo isso e muito mais
acontecerá nesse período de noite, nessa período onde que a natureza será um período de trevas, até mesmo para a natureza. Romanos, capítulo de número 8 e o versículo 19, ele diz o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A palavra grega utilizada por Paulo aqui para ardente expectação é apocaradok, que significa olhar com o corpo estendido. Ou seja, a criação espera uma época em que não haverá mais maldição e nem densas trevas. A criação é como se alguém que estivesse olhando com as pontas dos pés, com o corpo estendido, esperando a redenção. João, no capítulo 22 e o versículo 3 de Apocalipse, ele diz: ali nunca mais haverá maldição. É para este dia que a criação, ela estica o seu corpo, né, de uma forma simbólica, como Paulo está dizendo, para olhar para o futuro e esperar esse dia onde não mais haverá maldição. Subtópico de número 2. Os homens sentem as trevas. A cada dia que passa, nós vemos que vai ficando mais escuro, meus irmãos. Vemos que o período de vir amanhã e também à noite, que falamos lá no tópico de número 1, está muito próximo e todos sentimos esse escurecer. Vejamos como essas trevas, ela tem afetado os homens. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 ao 4, olha que texto rico mostrando esse período em que os homens sentem as trevas. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Precisamos de estar desperto, porque até mesmo alguns que fazem parte da igreja sofrerão com essas trevas aqui, onde que Paulo disse que vinha esses tempos trabalhosos, esses tempos difíceis, onde essas trevas, elas fazeriam parte desses homens com todas essas qualidades ruins aqui que o texto nos mostra. Mas o pior é que essas trevas, elas conseguem atingir a própria igreja. Veja o que Paulo mais uma vez deixou escrito na sua primeira carta a Timóteo, capítulo número 4 e versículo 1. Ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, precisamos estar alerta, precisamos estar despertos, precisamos urgentemente nos despertarmos, porque muitos estão dando ouvido a doutrinas de demônios. Muitas pessoas que acreditavam em Cristo, na divindade de Cristo, no arrebatamento da igreja, hoje não creem mais. Muitas pessoas que acreditavam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, hoje não acreditam mais. Precisamos nos despertarmos para este grande dia, porque os homens, eles sentem essas trevas. Subtópico de número 3. As nações estão em trevas. A Bíblia deixa isto muito claro. Cada vez que se aproxima o dia da vinda de Cristo e a grande tribulação, as nações estarão em trevas. Mas quero usar um exemplo aqui patente aos nossos olhos. Nós temos hoje aqui, ainda estamos passando, terminando, esse período de pandemia, onde muitos perderam a sua vida. Interessante que essa criação desse vírus foi um vírus que afetou todas as nações e que foi criado por uma única nação. As pessoas que criaram esse vírus mostram que as nações, elas estão em trevas. Elas vivem um período de trevas, onde um vírus criado por uma nação afetou todas as outras. E hoje nós estamos vivendo um período de grande dificuldade, onde muitos estão em lutos, outros estão enfermos. Mas sabemos que isso
é a meia-noite se aproximando em um período de trevas que a cada dia vai ficando mais escuro. O pastor Antônio Gilberto, ele explicando sobre isso aqui no seu livro Daniel e Apocalipse, quando ele explica sobre a estátua de Nabucodonosor, que começa com a cabeça de ouro e termina com os dedos de barro, né? Ele está mostrando ali que a cada dia que passa, a tendência das nações, a tendência da humanidade é se corromper, é começar com o ouro e sair diminuindo, regredindo, até chegar no barro. Isso é as trevas que vai afrontando, que vai afetando cada dia as nações. Assim nós encerramos o nosso tópico de número 3 e logo mais iniciaremos aqui o nosso tópico de número 4. Fique conosco, em nome de Jesus. Muito bem, chegamos ao nosso tópico de número 4. Meia-noite, a vinda do noivo. E o texto de Mateus, capítulo 25, e o versículo número 6, está escrito: Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A chegada do noivo, no arrebatamento da igreja, é o momento do encontro com ele nos ares. Já vimos o significado da palavra grega harpazo para arrebatados, mas agora veremos como que se deu este momento. Estudaremos de forma detalhada aqui, analisando o texto bíblico de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, e versículo 16 e 17, onde está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro, é exposto aqui o senhorio de Cristo. Veja, que descerá do céu. Vemos que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Aqui está mostrando que essa palavra alarido aqui, que é keleusma no grego, é um brado de ordem de um general a seu exército. Como Cristo é o Senhor tanto dos vivos como dos mortos, como nos informa Romanos capítulo número 14, o versículo 9, a ordem que ele dará ao seu exército reunirá todos os seus soldados. Isso é maravilhoso, porque o senhorio de Cristo aqui é tanto daqueles que estão mortos, como aqueles que na sua vinda estiverem vivos. E o seu brado aqui, o seu quelesma, o seu alarido, ele vai ser uma ordem para reunir tanto o seu batalhão daqueles que estão vivos, como aqueles que estão mortos. Segundo aspecto da vinda de Cristo é com voz de arcanjo. Esse aspecto aponta para a vitória daqueles que foram arrebatados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele disse: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por que com voz de arcanjo? Se analisarmos os textos bíblicos, veremos que o arcanjo é aquele que sempre está em batalha contra os demônios e contra o próprio Satanás. Então, essa voz de arcanjo aponta sobre uma vitória, nos mostra uma vitória, que neste caso é a vitória sobre a morte. É onde aqueles que estão vivos, eles vão dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essa voz de arcanjo vai mostrar a vitória dos arrebatados. O terceiro aspecto da vinda de Cristo é com a trombeta de Deus. Esta trombeta está relacionada com a de Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 52. E não tem relação alguma com a sétima trombeta de Apocalipse. Sabendo disso, entendemos que a última trombeta do arrebatamento da igreja traz a ideia de uma convocação, como no Antigo Testamento. Sempre que tinha uma festa, eles tocavam para que houvesse uma santa convocação. Aqui, os mortos em Cristo, assim como os vivos, serão convocados ao encontro do Senhor nos ares, como está escrito no texto de Mateus: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Ainda sobre esta última trombeta aqui,
ela tem uma relação com as festas das trombetas, né, que acontecia no primeiro dia do 7º mês do calendário judaico, onde foi ordenado em Levítico, capítulo 23, no versículo 24 e 25, assim como Números, capítulo número 10, que fossem feitas 2 trombetas, onde no primeiro dia desse 7º mês do calendário judaico, eles tocavam uma dessas trombetas para que eles acreditavam que abriam-se as janelas dos céus e as portas dos céus estavam abertas. Nesse mesmo mês, no dia de número 10, acontecia a festa da grande expiação. Então, antes da expiação, tocava-se a última trombeta. Esta última trombeta aqui é relacionada com essa da festa. Por quê? Quando eles tocavam a última trombeta, eles acreditavam que as portas do céu agora se fecharam. Sendo assim, esta última trombeta mostra que as coisas, a partir do arrebatamento da igreja, não será tão fácil como antes. Né? Será outra mudança. Não será mais aquele céu aberto. Não será mais onde as pessoas ouvirão simplesmente as respostas de Deus ou aquele período da graça, onde vai ali estar encerrando e agora está vindo uma grande tribulação. Então, quando Paulo dizendo que Jesus, ele viria com trombeta de Deus, e ele utiliza também o termo da última trombeta, ele está trazendo essa ideia aqui, da trombeta que abria as janelas dos céus e aquela que assim fechava. Último e quarto aspecto sobre a vinda de Cristo. Os mortos e os vivos receberão a redenção do corpo. Romanos capítulo 8 e versículo de número 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 53, Paulo vai mostrar qual é essa redenção do corpo que ele está falando aqui. E ele diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. No arrebatamento da igreja acontecerá esses 4 aspectos aqui. Primeiro, o senhorio de Cristo será demonstrado com um grito de alarido, um brado de queleusma, de alarido. Segundo, com voz de arcanjo. Terceiro, com trombeta de Deus. E quarto, com a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, para que haja uma revestibilidade de incorruptibilidade e imortalidade. Assim encerramos o nosso 4º tópico e iremos para o nosso 5º tópico, em nome de Jesus. Muito bem, tópico de número 5, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Temos 2 subtópicos nesse tópico. Primeiro, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Segundo subtópico, seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Vamos para o nosso subtópico de número 1. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Vejamos o texto de Romanos, capítulo 13 e versículo 11, onde está escrito: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O sono aqui, descrito nesse texto, mostra a ideia de insensibilidade para com as coisas espirituais. Pessoas que adormeceram espiritualmente e estão na inatividade, tão apegado às coisas mundanas que nem percebem e nem conhecem o tempo de Deus de arrebatar a igreja. Infelizmente, estamos como a igreja de Laodiceia. Enquanto Cristo se encontrava fora, ela falava de uma forma soberba. Ela dizia: rico sou e estou enriquecido. E ela ainda dizia: e de nada tenho falta.
Apocalipse, capítulo 3 e versículo 17. Isso aqui era um sono espiritual. Eles não entendiam que Cristo estava distante da igreja, que Cristo estava fora da igreja, mas eles achavam que de nada tinha falta. Eles estavam totalmente apegados às coisas materiais e às coisas mundanas e esqueceram que o principal estava faltando na vida dele. Diferente do salmista Davi no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor. E na linguagem original, depois ele diz: e não terei falta de nada. E de nada tenho falta. Por quê? Porque ele tinha o essencial. Ele tinha Deus. E esse sono aqui, ele não pode estar nas nossas vidas. É hora de despertarmos do sono espiritual. Porque a nossa salvação, ela está muito próxima. Subtópico de número 2. Seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Vamos ver algum desses meios. Primeiro, a oração. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26 e versículo de número 41. Segundo, pela palavra de Deus, nós somos despertados. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios, capítulo 5 e versículo de número 14. Desperta, tu que dormes, do sono espiritual. Meus irmãos, para que nós saiamos ao encontro do noivo, assim nós precisamos sair de entre os mortos. Precisamos deixar esta obra das trevas, né? Despertarmos desse sono espiritual, despertarmos dessas obras que Cristo não faz parte dela, mas Cristo quer nos esclarecer. Ele quer nos iluminar através da sua palavra. E com isso, nós concluímos esta lição e este maravilhoso trimestre, que aprendemos muito acerca do despertamento espiritual, com um salmo que eu muito gosto, Salmo 119 e versículo de número 130, está escrito: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Precisamos da luz da palavra de Deus para que estejamos despertos. E a nossa oração do canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco é esta: que Deus possa nos despertar, que haja em nós um despertamento espiritual, tanto para a obra de Deus, como para a oração, para a sua palavra, assim também para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para arrebatar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Continue conosco. Estaremos no próximo trimestre iniciando mais um estudo de outra lição maravilhosa acerca do livro de Jó. Cremos que aprenderemos bastante. Já deixo esse convite a você. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, nos dê essa força. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. E também digo, se você deseja que nós, que fazemos parte do canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco, vá na sua igreja, nós congregamos na Assembleia de Deus, do Ministério Belém, daqui de São Miguel dos Campos, sob a direção do pastor Jairo Teixeira, no estado de Alagoas. Estamos aqui para servir a sua igreja e fazer a obra de Deus, servir a igreja de Cristo. Deus abençoe a todos e continue conosco, em nome de Jesus. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.